porque deve dar chiado aqui. Tá bem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só eu abrir aqui o arquivo. Bem, relembrando o que a gente fez na terça, nós estávamos falando sobre função quadrática, né? E aí eu falei sobre um método esquisito aí, bem que veio antes da fórmula de Bhaskara para poder resolver as equações quadráticas, chamado completar quadrados. E ele tem esse nome muito pelo método, né? O método, o nome é bem o que ele é mesmo, né? Você tem uma forma ali geométrica, alguém resolveu fazer a interpretação dessa forma geométrica, usar a forma geométrica para interpretar os dados, e esses dados ficam faltando um pedaço, que quando eu coloco esse pedaço no lugar, eu tenho exatamente a sensação de completar um quadrado, certo? Estou abrindo aqui o slide. Aqui, ó, foi isso que a gente fez na última aula, né? Então, a gente tinha aqui, ó, x², 4x, 4x, e aí tem esse 16 aqui, que nesse caso já estava pronto, e a gente tem um método para resolver essa equação do segundo grau. Esse método ele vai ajudar a gente no estudo de uma outra parte muito importante da raiz da função quadrática, que é determinar o que a gente chama de coordenadas do vértice. Esse é o tópico 7. Eu esqueci até de ligar a mesinha aqui que eu escrevo lá, a pressa. Só um instantinho. Pronto. Então, aqui, ó, a 7. Coordenadas do vértice. O que acontece? Eu vou colocar aqui uma situação aqui embaixo e... Deixa daqui a pouco. Vamos pensar só no estudo dela. Já vou colocar aqui, talvez. GeoGebra. É aquele aplicativo que a gente tem usado. E... vou fazer com um exemplo, e aí a forma geral vai sair uma formulazinha. E aí eu vou mostrar para vocês como é que usa, como é que a gente aplica essa formulazinha, tá? Mas deixa eu pensar aqui. Deixa eu encontrar. Mais menos do x mais 3. Tá ótimo isso daqui. Tá vendo que automaticamente, só de traçar isso, ele marca 2 pontos para mim? Ele marca esse ponto e marca esse daqui. Um ponto é chamado, que ele chama de interseção com o eixo Y. Os pontos que interceptam os eixos são sempre muito importantes. E o outro ponto que ele diz é esse extremo aqui. Que a gente vai estudar justamente o que significa esse extremo. Tá? Eu vou trazer essa imagem ali para o meu slide, para ela ficar aqui do ladinho, enquanto a gente entende o que esse extremo significa. Um valor é dito extremo quando ele é um valor máximo ou um valor mínimo. O que significa valor máximo ou valor mínimo nesse contexto? Significa que esse valor, neste caso específico, é o menor valor que essa função vai atingir. Tá vendo? Depois disso, ou antes, a função sobe, ela cresce com os valores. Mas aqui, nesse momento, eu tenho o valor mínimo dessa função. Então, por que eu tenho o nome de coordenadas do vértice? Esse vértice, ele funciona da seguinte maneira, ó. Ele tem uma coordenada y, aqui, ó, y do vértice, e ele tem uma coordenada x do vértice. Tá vendo?
essas coordenadas, elas dizem coisas diferentes. O x do vértice me diz em que momento, qual é o valor do domínio que eu preciso colocar para que a função atinja esse valor extremo. Então, o x precisa ser 1. Quando o x é 1, essa função atinge o seu valor mínimo, que nesse caso é 2. Então, eu tenho sempre esse parzinho aqui para dizer as informações do meu vértice. E é sempre assim, o x do vértice me diz quando aquela situação acontece e o y do vértice diz qual é a tal situação que acontece. Então, aqui, a gente tem a ideia de quando e aqui a ideia de o quê? Qual é esse valor mínimo? Tá? A ideia do vértice, vocês conseguem... vocês entenderam? Vocês acham que tem alguma dúvida, alguma coisa que pode explicar melhor? O que significa esse vértice? O que vocês acharam aí? Tá meio esquisito, tá muito esquisito. Dou 2 passos para trás e volto um pouquinho, ou tá de boa, podemos seguir? Vou tentar dentro daquela proposta e pensar que com números pode ficar um pouquinho mais fácil. Então, ó, essa função aqui é a função x ao quadrado menos 2x mais 3. O que eu vou fazer com essa função é aquele método que eu tinha falado com vocês na aula passada. Eu vou pegar um quadrado aqui. Esse quadrado, ele é um quadrado de área x ao quadrado. O fato dele ser de área x ao quadrado significa que esse lado mede x, esse mede x, esse aqui mede x, esse aqui também mede x. Vou pegar e vou quebrar aquele pedaço que mede 2x em 2 outros pedaços. Então, eu vou quebrar ele nesse daqui. E nesse daqui. Então, quando eu faço essa subdivisão, né, esse pedaço aqui de cima mede x, esse aqui mede menos 1, logo aqui é menos 1x. Esse daqui mede menos 1, esse aqui mede x, esse pedaço mede menos 1x. Juntos, eles medem menos 2x. O que acontece? A gente geralmente não faz uma interpretação para esse mais 3 aqui. Ele vai ficar deslocado, certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou reescrever essa função associando apenas o x² menos 2x. O mais 3 eu vou deixar aqui no cantinho. O que acontece? Por que eu faço isso na ideia de tentar fazer aquele lance de completar os quadrados? Mas para eu completar o quadrado, tá faltando esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um pedaço aqui que tá faltando. Quando eu colocar esse pedaço aqui, eu vou conseguir fazer o tal de completar o quadrado. Agora, quem é esse pedaço aqui que está faltando? Esse pedaço é quando eu faço o menos 1 daqui vezes o menos 1 daqui, que dá o 1 positivo. Então, eu vou acrescentar essa área aqui, o mais 1. Já que eu acrescentei, eu vou tirar. Por que eu acrescento e tiro? É para não mudar quem é a minha função. Quando eu acrescento mais 1 e quando eu tiro o menos 1, na verdade eu estou somando 0, né? Mais 1 menos 1 dá 0. Porém, essa estratégia vai me ajudar pelo seguinte. Esse quadrado aqui, olha, ele tem lado x menos 1, e como é um quadrado, né, é igual, aqui também tem lado x menos 1. Essa área toda aqui
pode ser reescrita da forma f de x igual, ao invés de escrever assim, eu escrevo x menos 1 ao quadrado mais 3 menos 1 dá 2. Essa forma, que eu acabei de escrever, a equação do segundo grau, é chamada de forma canônica. Ela tem uma forma diferente. Essa daqui de cima é chamada de forma geral da função. O que a forma geral e a forma canônica têm de diferente? A partir da forma canônica, eu consigo determinar justamente quem são aquelas coordenadas do vértice. De que modo eu faço isso? Pensando sobre aquela equação ali. Quando eu olho para essa equação, como A é positivo, tem várias afirmações que eu vou fazer. Então, ó, como o A, que é aquele coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele é igual a 1, ele é positivo, o valor extremo que ele atinge é o máximo, é o mínimo, desculpa, ao contrário. Né? É o menor valor que ele atinge, porque a parábola está desse jeitinho, né? Tá um sorrisinho para cima e eu pego esse valor aqui de baixo. Certo? Então, é a primeira afirmação. Agora, para esse valor ser mínimo, o que acontece? Boa pergunta. Jennifer, porque é o seguinte, olha, esse mais um que eu coloquei aqui, fui eu que coloquei, ele não estava aqui em cima, né? Eu que coloquei ele na função, porque eu estou querendo fazer esse completar o quadrado aqui, né? E aí, para completar o quadrado, eu tive que colocar esse mais um. Só que na matemática, você não pode colocar uma coisa assim do nada, né? Como se tivesse saído do meu bolso. Eu tenho para colocar aquele negócio ali, se eu coloco mais um, isso altera quem é a minha função. Isso aí vai ser um outro caso. Então, o que eu faço? Além de somar esse 1 ali, eu subtraio também. Porque quando eu somo e subtraio, é como se eu não estivesse fazendo nada. Mas eu vou cumprir com o meu objetivo de completar o quadrado. Eu não mudo quem é a função, mas daí, então, eu vou conseguir completar o quadrado. É o que a gente chama na matemática de manipulação algébrica. Eu vou, apesar de eu não poder fazer determinada coisa, né? A regra é que se eu tenho uma equação e tudo mais, eu preciso manter essa equação sempre balanceada, né? Como se fosse uma balança, de fato, aquelas balanças de prato antiga. Apesar de eu não poder fazer alterações, eu posso, se for muito importante para mim, eu posso alterar ela de propósito, mas aí eu tenho que ter uma penalidade. Então, eu alterei colocando mais um e logo em seguida eu coloquei menos um. Por causa disso. Entendeu? Aí, olhando para essa equação aqui, ó, esse número é um número positivo. Né? Eu tenho um número lá, x menos 1 elevado ao quadrado. Todo número que eu elevo ao quadrado dá positivo. Se eu fizer 3 elevado ao quadrado, dá 9, positivo. Menos 3 elevado ao quadrado, dá 9, positivo. Menos 5 elevado ao quadrado, dá 25, positivo. O 0 elevado ao quadrado dá 0, que não é positivo nem negativo, mas sempre dá positivo, certo? Daí, então, o que eu afirmo daqui? Se esse número aqui é sempre positivo e se esse aqui é um número constante, o menor valor da função vai ser quando esse número que é positivo ou igual a zero for igual a zero. O menor valor de f é quando o x menos 1 ao quadrado dá igual a zero. Ou seja, é quando o x é igual a 1. Ah lá, se eu substituir 1 menos 1 vai dar 0, 0 ao quadrado dá 0. Olha aqui quem é o x do vértice, ó. E qual é o menor valor de f? É quando, olha aqui, ó. Lembra que eu falei da palavra? É quando, acontece quando o x menos 1 ao quadrado é igual a 0. Agora, qual é o valor
quando x é igual a 1. Então, qual é o valor que ele atinge? É o f de 1, que vai ser 1 menos 1 ao quadrado mais 2. Isso aqui vai ser o f de 1, aí vai dar 0 mais 2, que dá 2. Tá vendo aqui, ó? É daí que saem esses números. Aí você fala assim, Matheus, mas se uma situação de prova me perguntar lá a relação de valor máximo e de valor mínimo da função quadrática, eu vou ter que fazer isso tudo? Não, não vai ter que fazer isso tudo. Por que não? Quando você tem uma situação... quer dizer, do exemplo aqui, tudo bem? Posso seguir? Como é que tá? Entendeu essa coisa do maior valor, menor valor, quando acontece menor valor? Em geral, o que acontece? Se você tem uma função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, as coordenadas do vértice são... Então, o x do vértice é igual ao coeficiente menos b sobre 2a, e o y do vértice é o menos delta sobre 4a, que são parâmetros que eu conheço, né? São tanto o x do vértice quanto o y do vértice podem ser calculados com coeficientes que eu já conheço. O que eu tenho que prestar atenção? O seguinte, ó. Primeiro caso. Se o coeficiente A ele é positivo, a função atinge valor mínimo. Se o coeficiente A for negativo, atinge valor máximo. Como é que isso aparece no gráfico? Ó, se você tem o A negativo, positivo, o A positivo, a concavidade é para cima, né? Quando eu tenho o A positivo, é como se eu tivesse, assim, o pessoal brinca assim, ó, é como se eu tivesse a parábola sorrindo. A concavidade é para cima. Se eu tenho o A negativo, a parábola é para baixo. Fica tristinha. Então, ó, o vértice, esse valor aqui, é o menor valor da minha função. Tá vendo? Ele fica alto, 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 então chega no mínimo, chega num vale e depois sobe, 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 sobe. Quando eu tenho ao contrário, quando o A é negativo, eu tenho assim, ó. Eu tenho o valor máximo. É como se fosse um morro. Eu tenho lá de baixo, vem subindo, 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 subindo. Chego no pico desse morro, depois eu desço, 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 desço. Repara que esse tipo de problema é o que a função quadrática tem de mais, assim, mais particular em relação às outras funções que a gente vai ver no ensino básico. Assim como a função afim, o que ela trazia de diferente era a taxa de variação, que era sempre constante, o que a função quadrática está dizendo para a gente, tem de diferente para a gente, é a presença, a existência desse valor extremo, máximo ou mínimo.
Tem uma outra situação que aparece valor máximo e mínimo que a gente não vai ver agora, mas em questões do Enem e da UERJ aí, quando o cara te pedir qual é o valor máximo atingido por, assim, 80% de chance ele está falando de uma função quadrática e ele querer saber as coordenadas do vértice. O problema inicial que a gente utilizou para poder fazer, que eu trouxe para vocês, né, aqui, ó, qual é o faturamento máximo de João por noite, determinar esse faturamento máximo aqui é determinar quem é o Y do vértice. Olha a situação aqui, vocês lembram dela? Falava de que João era o gerente e tinha um preço da inteira era R$50, que para cada R$2 que ele subtraísse o preço do ingresso, o faturamento dele, quer dizer, a quantidade de pessoas aumentava em 10. Então, o faturamento máximo que ele tem é aqui, ó, entre a situação 8 e a situação 9. Que eu estava falando, né? Entre a situação 8, que é onde ele subtrai o ingresso em R$14, e a situação 9, que é onde ele barateia o ingresso em R$16, tem quando ele usa R$15. Então, se ele der um desconto de R$15 no ingresso, ele vai ter o faturamento máximo. Olha a situação aí, ó. Quando que ele tem o faturamento máximo? Quando o desconto é de R$15. Qual é o faturamento máximo? É 6.100 e alguma coisa. Tá vendo que são duas perguntas diferentes? Quando acontece aquele faturamento e qual é aquele faturamento? Qual é o valor que é aquele máximo? Beleza? Isso daí que é a parte que é a mais delicada de você identificar no problema. É você saber qual é exatamente quer dizer, o que é exatamente o que ele está pedindo. Ele quer saber o X do vértice, quando, essas perguntinhas são ótimas, quando e qual. Quando aquele faturamento máximo acontece, ou ele quer saber o Y do vértice, qual é o faturamento máximo. Vou dar um exemplo aqui de questão, né? Não é uma questão de vestibular ainda, mas é um exemplo. Um exemplo da física. Uma bola, ela é lançada a partir do solo e sua altura h, dada em metros, pode ser obtida pela função é dada em função. Em função do tempo, esse tempo é o tempo t, em segundos, pela seguinte fórmula. Ó, o h de t, ou seja, a altura h está em função de t da seguinte maneira. Menos 3/4 de t ao quadrado mais 12t. Letra A. Qual é o tempo necessário para a bola atingir a altura máxima? O que está acontecendo aqui, ó? Se você tem, ele falou que lançou a partir do solo, né? Aqui está o chão. Todo lançamento de objeto que você fizer, que for um lançamento que tem alguma componente vertical, ou seja, se você jogar uma bolinha para cima, ou se você jogar ela inclinada, que é o caso, em algum momento ela vai atingir a altura máxima e depois ela vai voltar a cair. Esse movimento que ele faz é uma parábola, que é justamente o gráfico, o formato gráfico da nossa função quadrática.
Todo lançamento que você fizer. Se você pegar aqui um lápis aí na sua mão agora, você jogar para o alto, ele vai, uma hora, atingir a altura máxima e depois ele vai cair novamente. Não é isso que acontece? Se você joga para frente, para cima, né, como inclinadinho, como é que eu fiz o desenho ali, ele vai andar um deslocamento horizontal, mas ele também vai a uma determinada altura e depois ele vai voltar a cair. O que ele está perguntando aqui, ó, é qual é o tempo? Qual é o tempo? Lembra a gente o quê? Quando que ele vai chegar até a altura máxima. Tá vendo? A altura máxima é esse pontinho aqui, ó. Mas aí eu tô querendo saber quando. Lembra que o eixo X é como se fosse uma linha do tempo. Que horas que isso vai acontecer? Qual é o tempo? O tempo está relacionado ao X do vértice. O que é o X do vértice, novamente? Esse pontinho é o meu vértice. Esse vértice tem duas coordenadas, a coordenada horizontal e a coordenada vertical. Então, quem é esse tal do X do vértice? Para calcular o X do vértice, eu faço menos B sobre 2A. Então, quem são os meus coeficientes aqui? Ó? Repara, o coeficiente A, que é quem acompanha a incógnita elevada ao quadrado, é menos 3/4. O coeficiente B é o 12. O coeficiente C é 0, que não aparece ali para gente, né? Então, quem é o menos B sobre 2A? Ele é menos 12 sobre 2 vezes o A, que é menos 3/4. Dá uma ajeitada nisso daí, ó. Isso é menos 12. Simplificando aqui esse 2 com esse 4, fica 2 embaixo. É menos 3 meios. Regrinha de divisão de fração. Repete a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda. Aí cancela esse 12 com esse 3, aqui fica menos 4. Menos 4 vezes menos 2, menos 8. Então, que horas que acontece isso? Menos 8, mais 8, né? Errei o sinal ali. Que horas que acontece isso? O tempo é dado em segundos. Ou seja, em 8 segundos, a bola atinge a altura máxima. Tá, em 8 segundos ele vai atingir a altura máxima. Ok. Agora, a outra pergunta é a seguinte. Qual é a altura máxima? Agora, essa pergunta é outra. Uma pergunta foi quando, e essa aqui já está na cara. Qual? Qual é a relação ao y do vértice? Tipo, quem é essa alturinha aqui que é a altura máxima? A altura máxima você pode calcular de dois jeitos. Ou você calcula fazendo o y do vértice, que aí você tem que fazer menos delta sobre 4 vezes a. Aí você calcula o delta, que é b quadrado menos 4ac, e desenvolve. Ou, eu acho mais simples, você calcula quem é a altura quando é 8 segundos. Eu vou lá na minha formulazinha e vou substituir, ao invés do t, eu vou colocar quem é o 8. Ó, 8 ao quadrado mais 12 vezes 8. Quando eu fizer isso, vai me dizer quem é a altura máxima. Ó, é 3/4 de 64. 12 vezes 8 dá 80 com 16, 96. 64 dividido por 4. Rapaz, a cabeça está falhando hoje. 64 dividido por 4 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. Aí 96 menos 48 é metade, né? Exatamente. Então aqui, ó, eu tenho quando é a altura máxima e aqui eu tenho qual é essa altura máxima. São duas perguntas diferentes, mas que estão conectadas entre si.
né? São duas perguntas que falam sobre a mesma coisa. São perguntas que normalmente elas vêm juntas. Pode ser que em determinada hora você queira saber quando é a altura máxima, tem uma hora que você quer saber qual é a altura máxima. Se eu estou preocupado assim, vou jogar uma bolinha aqui agora. Ah, vou jogar a bolinha, joguei. Eu quero saber que horas que ela atinge o ponto máximo, né? Vai demorar quanto tempo? Ou eu quero saber assim, qual é o ângulo que eu preciso jogar essa bolinha para ela atingir a altura máxima? Outra pergunta. Não me interessa quando, me interessa qual é essa altura máxima. Né? Quando eu falo lá, qual é o faturamento máximo? Eu quero saber qual é o maior lucro que eu posso obter. Agora, quando eu pergunto qual é o ingresso, de quanto eu preciso baratear aquele ingresso? Isso eu quero saber o X do vértice, não mais o valor. Não me importa o faturamento, eu quero saber qual é o valor do ingresso que eu preciso colocar para eu, né, satisfazer todo mundo aí as condições do problema. Beleza? Esse vértice, ele tem uma característica muito importante para a função. Vou voltar aqui um slide, tá? Esse exemplo deixou mais claro do que a gente está falando? Tipo, deu para visualizar um pouquinho mais qual é o que esse vértice significa? Qual é o lance do vértice, para além de tudo? Ele, como eu disse para vocês lá atrás, ele divide a parábola exatamente no meio. É o que a gente chama de eixo de simetria. Repara o seguinte, ó, aqui é 3. Se eu olho na mesma linha do problema, aqui também vai ser 3. Andou uma unidade para cá, andou uma unidade para lá. Se aqui é 6, ó, 2 unidades para cá, se eu ando 2 unidades para cá, vai ser 6 aqui também. Por que o eixo de simetria é importante? Porque ele resolve problemas do seguinte, ó. Tem uma questão C aqui que não vai dar espaço para colocar, mas eu vou fazer ela oralmente. A bolinha saiu daqui no instante 0 segundos. Quando que a bolinha vai voltar a cair no chão? Vai voltar para o chão. Se ela demora 8 segundos para subir, ela demora 8 segundos também para descer. Então, são 16 segundos que ela demora para voltar para o chão. Que é uma outra afirmação que é importante, que a princípio não tem nada a ver com o valor máximo e mínimo, mas tem a ver com a característica de simetria dessa parábola. Por ela ser simétrica, a mesma quantidade de tempo que ela demora para subir, ela também demora para descer. Beleza? Essa parte é a parte mais valiosa de uma função quadrática. É a parte que mais vai trazer para a gente resolução de problemas. Os problemas, geralmente, quando fala de função quadrática, giram em torno de você querer determinar esse máximo e esse mínimo, que na matemática é chamado de problemas de otimização, inclusive. E aí, como estamos com essas informações? Pessoal, me avisa aí se estiver muito ruim, muito distante, estiver complicado de acompanhar, alguma coisa do tipo, me dá um toque aí que, de repente, eu tento falar de outra forma, trazer exemplos diferentes em outras situações. Tá bem? Se tiver assim, Matheus, não estou entendendo nada, nadinha de nada, lá atrás eu perdi alguma coisa, falhou na minha cabeça aqui, tá bem? Fiquem confortáveis para falar, ó, não tá rolando não, beleza? E quando vocês ficam quietos assim, eu vou indo. Mas pode dar o toque na hora se for necessário. Combinado? O que acontece? Temos parâmetros importantes sobre a minha função quadrática. Vou fazer um resumo aqui.
A minha função quadrática tem o seguinte, ela é da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Coisas que eu sei sobre a minha função quadrática. Primeiro, o delta, chamado de discriminante. O delta que é calculado como b quadrado menos 4ac. Esse delta, ele determina, ele tem esse nome de discriminante, porque ele discrimina a quantidade de raízes que eu vou ter. Então, se o delta é positivo, eu tenho 2 raízes. Se o delta é igual a 0, eu tenho uma raiz. Se o delta é negativo, eu não tenho raiz real. Então, são 2 raízes reais, uma raiz real e não tenho raiz real. O delta é a primeira grande coisa importante sobre minha função. Segunda coisa é quem são as raízes propriamente ditas. As raízes, elas são da forma x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Isso quando existem, né? Quando elas existem. Terceira grande coisa importante, o coeficiente A. O coeficiente A, quando é positivo, ela tem a concavidade para cima. É o sorrisinho. Concavidade para cima, ela está assim. Quando o A é negativo, ela tem a concavidade para baixo. Fica tristinho. Essa junção de coisas permitem com que eu esboce quem é o gráfico da minha função. Como é que é o formato do gráfico da minha função. Então, aqui, eu vou ter 6 situações para minha função. E essas 6 situações vão ser úteis para eu estudar qual é o sinal dessa minha função. Estou no tópico 8. O que é o sinal? Por muitas das vezes, você não está interessado em saber o valor da função. Você está interessado em saber quando que aquela função... É a mesma coisa que a gente falou da função afim. Quando que aquela função é positiva, quando aquela função é negativa. Te basta saber isso. Quando eu falo de lucro, né? Falei desse exemplo quando a gente falou da função afim, e falo novamente. Quando a gente fala de lucro, geralmente você pode até querer saber qual é o lucro que eu vou ter se... Mas quando eu falo lucro, eu quero saber, eu tenho lucro? A função está positiva ou não? Ela está negativa? Né? Sei lá, o saldo bancário atual é positivo ou é negativo? Às vezes você não quer saber se ele qual é o valor específico dele, só saber se ele é mais ou menos, tá? O sinal, ele vai ser um estudo que eu vou olhar tanto para o A quanto para o delta. Porque vai acontecer o seguinte, ó, eu tenho 3 casos. Primeiro caso, fazendo aquela ordem ali, se o delta é positivo. Se o delta é positivo, eu tenho 2 situações possíveis. Eu posso ter o A positivo ou o A negativo. Como ele tem 2 raízes reais, ele vai cruzar o eixo X em 2 pontos, que são justamente as raízes. Esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2. Se o A é negativo, vai cruzar o eixo X em 2 pontos. Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2. Ok? Ó, concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Ok? Delta positivo. Significa que está cruzando o eixo X em 2 pontos. A outra opção
é o delta ser igual a zero. Se o delta é igual a zero, eu só tenho uma única raiz real. Ou seja, quando A é positivo, o que significa só ter uma raiz real? Ele encosta e sobe. Ele só tem uma raiz. E no caso do A negativo, é para baixo. Ele encosta e sobe, e desce. Por último, se o delta é negativo. Se o delta é negativo e o A é positivo, ela não tem raiz real, ela não encosta naquele eixo, ela fica voando. E se o A é negativo, ela fica aqui assim, ó, descendo. Tá, como que eu olho e analiso essas situações? Eu vou analisar da seguinte maneira, olha, vou fazer pintando, colorindo. Nesse primeiro caso, esse pedaço todo, a função ela é positiva, tá vendo? Ela tá para cima do gráfico. Agora, nesse intervalo aqui, a função é negativa. Tá vendo? Aqui, eu tenho com essa função positiva, aqui eu tenho ela positiva. E aqui eu tenho ela negativa. E exatamente em cima da linha, aqui e aqui, a função é igual a zero. Então, essas cores vão significar isso, ok? Ó, aqui ela é igual a zero, aqui ela é igual a zero. Aqui ela é negativa, tá vendo? Para cá ela é negativa. E nessa meiuca aqui, no meiozinho das duas raízes, ela está atingindo valores acima do gráfico. Quando delta é igual a zero, ó, ou ela é toda maior ou igual a zero, ela não vai atingir valores negativos, tá vendo? Sempre está para cima. E aqui ela é 1, ela é 0. Ou ela vai ser 0 num ponto e toda negativa, que é o caso dessa aqui, ó. E para cá é o caso onde a função ela é toda positiva, que ela não encosta, então ela vai ficar voando e é sempre positiva. E nesse caso, aonde ela é sempre negativa. Essa parte do estudo é para a gente resolver, o objetivo é para a gente resolver inequações. A chance ela é pequena, mas pode ser que tenha, principalmente para a prova da UERJ, tá? Como a gente está com pouco tempo, eu vou combinar isso com vocês para os próximos encontros. Com pouco tempo para o Enem, né, a partir de agora, o que eu vou sugerir aqui como proposta? Eu tô pincelando as partes mais importantes desses temas de função e vou passar para outros que caem com mais recorrência também. Se a gente conseguir, na hora de fazer exercícios, né, vou trazer algumas questões do Enem quando chegar mais próximo, a gente trata das outras funções, que as outras importantes que caem do Enem são a função exponencial e a função logarítmica, tá? Mas aí, deixa para frente, porque assim, se cair uma questão de logaritmo, vai ser uma questão da prova, das 45. Se cair uma questão de exponencial, vai ser uma ou duas questões da prova. E aí, por exemplo, tem outros tópicos, função afim, função quadrática, são exemplos de conteúdos importantes para essa prova. Mas, por exemplo, probabilidade combinatória são questões que vão cair com mais recorrência e eu queria tratar com eles com mais calma do que esses outros, tá bem?
Então, eu vou desse pacote básico aqui para vocês da função quadrática. Hoje é quinta já, né? No próximo encontro da gente, na terça-feira, o meu plano é trazer as questões do Enem e da UERJ sobre a função quadrática. A gente faz uma aula de exercício. Eu acho que com exercício vocês visualizam melhor, né, o que está acontecendo, tá bem? Então, no próximo encontro, a gente faz aquela aula de exercício de função quadrática, com exercício do Enem e da UERJ, e a gente vai para um tema que seja mais cobrado no Enem. Tudo bem? Do que função exponencial e função logarítmica. No caso do nosso tempo mesmo, até a prova. Show? O que vocês acham? Tá de boa para vocês assim? Então, beleza, pessoal. Aí, então, na terça-feira, a gente trabalha esses conceitos aqui utilizando os exercícios. Tá bem? Até logo aí, uma boa noite, bom descanso para vocês, boas aulas continuarem aí. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Até a próxima. Tchau. Eu posso te passar o host de volta? Por favor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Pessoas. Carlos Henrique. Henrique Roxo. Esse foi. Foi. Obrigado. Show, gente. Tchau, tchau, hein? Tchau. Boa noite.